Pessoal, então vamos para a segunda parte. Lembrando, esse vídeo está sendo gravado, então se você se manifestar ou falar alguma coisa durante a aula, a sua imagem e a sua voz podem ser usadas nessa gravação. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim. A gente viu aqui, no final da primeira parte, que essa integral aqui, se você se recordasse que a derivada dessa função aqui é se integrando aqui, você conseguiria calcular essa antiderivada aqui facilmente, né? Agora, eu reconheço que não é trivial você lembrar disso aqui. Então, como é que a gente pode lidar com integrais complicadas desse tipo aqui? Por exemplo, essa daqui, né? Eu vou relembrar vocês uma técnica aqui agora. Chamada integração por substituição. Ou por substituição simples, porque também tem integração por substituição que faz uso de identidades trigonométricas que os livros costumam chamar integração por substituição trigonométrica. Mas para mim é tudo substituição. A trigonométrica é um tipo de substituição. Então é o seguinte, a ideia dessa integração por substituição é a seguinte. Você identifica na sua integral, você identifica que a integral que você está tentando resolver tem o seguinte padrão. Você tem uma composição de funções, tá? Você tem uma composição de funções, e essa função composta está sendo multiplicada pela derivada da função de dentro. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso pegar essa função de dentro, chamar ela de U, aí nesse caso quem é o diferencial de U? Na verdade, aí nesse caso, quem é a derivada de U com relação a x? Se U é g, isso é g' de x, não é? Com isso aqui, eu posso escrever o diferencial de U como g' de x dx. Agora, se você olhar g' de x dx, está aqui, né? Isso aqui, então, vira du. Então, essa integral aqui se reescreve, perdão, como f de U du. A ideia aqui é o seguinte, eu reconheci essa estrutura, uma composição vezes a derivada da função de dentro da composição. Eu faço uma mudança de variáveis no meu problema que, em princípio, transforma ele numa integral mais simples de resolver. Eu posso, talvez, não saber resolver essa, mas com essa mudança de variável, agora mudando da integração de x para u, eu consigo resolver porque eu sei integrar f de u. Eu não sei integrar f de g de u vezes g', mas f de u eu sei. Essa é a ideia. Vamos ver isso aqui aplicado nesse problema aqui de cima? Vocês conseguem reconhecer uma composição desse tipo aqui? Vocês conseguem reconhecer essa estrutura aqui? Eu consigo. Deixa eu escrever isso aqui de um outro jeito, que talvez facilite.
Eu tenho um f de x aqui, que sabe quem é? 1 sobre raiz de x. E tem o x que é quem? Vocês estão vendo essa função composta aqui? F composta com g? Sim. Isso aqui é um f de g de x, não é? Agora, por essa lógica aqui, isso aqui tinha que ser quem? G' de x dx, né? Isso aqui é o G' de x dx? Quem é o G'? Quem é G' de x? É 2x. Isso aqui é x dx, então isso aqui é metade do G' de x. Mas é só uma constante que está diferindo, então beleza. No fundo tem essa estrutura aqui, porque essa constante eu posso tirar da integral, né? Certo? Então, agora eu vou fazer isso aqui com calma. Ó. Eu vou definir essa mudança de variáveis aqui. Eu vou fazer u sendo o quê? 1 mais x ao quadrado. Então, quem é du? 2x dx, né? Quando eu faço essa mudança de variáveis para cá, como é que fica isso aqui? Fica assim, né? Isso aqui é u elevado a menos 1 meio, vezes 1 meio, vezes du. Como é que eu calculo essa integral aqui? Qual é a antiderivada do u elevado a menos 1 meio? Concordam comigo? Isso aqui é o quê? U elevado a 1 meio sobre 1 meio. Isso aqui, então, é 2 raiz de u mais c, né? Agora, o meu problema original era em x, não era em u. Quem é u? Ah, e faltou 1 meio aqui, né? Faltou esse 1 meio aqui fora. Então, esse 1 meio aqui com esse 1 meio aqui vão cancelar, né? Eu nem tenho esse aqui, então. A resposta bateu com o que eu fiz do outro jeito? Essa resposta aqui é igual a que eu tinha achado antes? É, né? Recordaram a ideia da integração por substituição? Qual foi, professor? Deixa eu lembrar uma outra coisa ainda nesse exemplo aqui. Se eu fizer essa integral aqui entre 0 e 1, se isso aqui for uma integral definida em vez de uma indefinida, eu vou lembrar vocês que eu tenho que mudar o limite de integração para u. Eu fiz u sendo 1 mais x ao quadrado. Então, du é 2x dx. Quando x é igual a 0, quem é u? U é 1 mais x ao quadrado. Se eu fizer x igual a 0, u vira o quê? 1. Se eu fizer x igual a 1, u vira quem? 2. Concordam comigo?
Então, essa integral de 0 a 1 em x, quando eu mudo para a variável u, os limites de integração mudam. Eles passam a ser de 1 até 2. E a gente já viu que são 1 meio de quê? De u a menos 1 meio du, né? A gente já fez essa integral aqui, dava o quê? Só que agora eu estou avaliando entre 1 e 2, né? Isso aqui fica o quê? Raiz de 2 mais c, menos raiz de 1 mais c. A constante vai cancelar, isso aqui fica o quê? Raiz de 2 menos 1. Vamos conferir lá no anterior. O limite original aqui era o quê? Entre 0 e 1, né? Se eu fizer aqui com a primitiva em x, entre 0 e 1, dá o quê? 1 ao quadrado mais 1, dá 2, raiz de 2, menos 0 ao quadrado, raiz de 0 ao quadrado mais 1, que é 1, fica igual, né? Tá? Quando você faz o limite, se você fez a mudança em uma integral indefinida, é usual a gente voltar para a variável original, que era x. Agora, se eu tenho uma integral definida, a minha resposta é um número, né? Nesse caso, eu não preciso voltar para a variável original. Eu só preciso considerar os novos limites e substituir eles aqui, tá? Tá certo. Pega essa composição aqui de funções. Não, composição não. Pega esse produto de funções aqui. Deriva ele, dá o quê? A derivada do produto dá o quê? Dá isso aqui, não é? A gente aprendeu isso na aula passada. Você aprendeu isso no cálculo lá atrás. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pedir para vocês integrarem essa derivada aqui. Vamos olhar aqui essa primeira integral aqui, do lado esquerdo da equação. Eu estou integrando a derivada desse produto aqui, né? O que eu sei pelo teorema fundamental do cálculo? Vamos recordar o teorema fundamental do cálculo que a gente viu hoje? E a derivada é a função inversa da integral, professor? É. Então, se eu integrar entre a e b o fzinho dx, isso aqui é o que? O resultado? F de b menos o f de a. Teorema fundamental do cálculo, a versão 1 dele dizia isso, não era? Então, integral e derivada são operações reversas. Eu estou integrando uma derivada aqui. Qual vai ser o resultado? O meu fzinho aqui é esse produto. Quem é o meu fzão? É a função cuja derivada é esse de dentro. É o f vezes g, não é?
Então, eu tenho f de x vezes g de x, agora avaliado em f de x, f de b, g de b, menos f de a, g de a, né? Que eu vou abreviar desse jeito. Pode ser? Professor, você pode repetir? O F maiúsculo, o Fzão de x é esse produto F de x vezes g de x? Vamos voltar aqui. Teorema fundamental do cálculo. A antiderivada de fzinho é o quê? Uma função que, quando derivada, dá o fzinho, né? Eu denoto ela por fzão, certo? Isso. O que esse teorema aqui diz? Que a integral do fzinho é o quê? A integral do fzinho entre a e b é o fzão de b menos fzão de a, né? Isso. Vamos usar esse fato aqui lá. Quem é o meu fzinho aqui nessa integral? Ele fzinho aqui é f vezes g. Ah, tá certo. Linha, né? Isso. Então o fzão vai ser quem? F vezes g, né? Isso aí. Aqui agora tem uma segunda integral entre a e b, que é f de x, g' de x, dx. Deixa eu recapitular aqui na próxima página. Deixa eu voltar na anterior. Eu integrei a regra do produto e cheguei nessa fórmula aqui, não é? Essa equação que tem f vezes g avaliada em a e b do lado esquerdo e tem a soma de duas integrais do lado direito, não é? Sabe o que eu quero fazer agora, pessoal? Eu quero isolar essa primeira integral aqui. Eu vou passar essa para o outro lado. E, em vez de escrever isso aqui do lado esquerdo igual a essa integral do lado direito aqui, eu vou inverter a ordem lá. Eu vou escrever. Essa aqui é a chamada fórmula da integração por partes. Qual é a lógica dela? Onde ela é útil? Você se depara com uma integral que tem essa estrutura aqui. Você repara que o integrando é o produto de duas funções. Uma função que é a derivada de uma função f, vezes uma função g. Você repara que esse integrando aqui tem a cara de uma derivada vezes outra função. Essa fórmula aqui permite o seguinte, permite eu escrever essa integral como a diferença entre duas parcelas. O produto entre a função f e a função g, chama atenção, não é entre a f'. Ele consegue pegar e tirar essa derivada nesse primeiro termo, e você tem uma diferença aqui agora com um segundo termo, que pegou essa derivada aqui e jogou para o outro lado. Qual a ideia? Se esse lado direito aqui é só avaliar um número aqui, né? É só avaliar aqui essa função em dois números. É fácil fazer. A ideia é eu conseguir tirar a derivada desse termo aqui e jogar para o outro, de modo que essa segunda integral seja mais fácil de fazer. Por exemplo, eu posso estar numa integral que eu não sei fazer aqui, mas se eu usar essa fórmula, eu transfiro a derivada para o outro termo, de modo que essa segunda integral seja mais fácil de fazer. Vamos ver um exemplo? Deixa eu fazer um comentário. Isso aqui é para indefinido, né? Definida. Se eu tiver uma integral indefinida,
Isso aqui é simplesmente a fórmula sem os limites. Tá? Não tem limite. Eu botei limite aqui, não tem esse limite, né? Vamos ver isso aqui em ação? Nessa integral aqui, que eu vou fazer primeiro indefinida. A primeira coisa aqui para usar a integração por partes é você reconhecer aquela estrutura f' de x vezes g de x. E eu vou dar uma dica para vocês. Essa aqui no meu problema é a g de x. Cadê a f'? Está aqui, ó, é 1. A integração por partes diz que isso aqui é quem? É isso, né? Vem cá, se a f' de x é 1, quem é f? Quem é a função cuja derivada é 1? X. X mais uma constante. Eu vou botar x aqui só. Menos a integral do quê? Da f, que agora é x, vezes a derivada da g. Quem é a derivada da g? 1 sobre x, concordam? Deixa eu apagar aqui para eu poder continuar aqui embaixo. Vê se vocês concordam que isso aqui transformou aqui em x, ln de x, menos a integral de 1 dx. E essa integral aqui é fácil de fazer, não é? Quem é ela? Quem é essa primitiva aqui? Eu vou botar x em evidência. Está aqui. Concordam? Sim. A ideia é você identificar aqui essa estrutura, uma derivada vezes uma função, e aí você, com essa fórmula, consegue escrever isso em termos de uma outra integral, que transfere a derivada de uma função para outra, e isso aqui tem vantagem quando essa segunda integral aqui é mais fácil de fazer que a primeira. Eu vou fazer essa mesma integral agora indefinida. A gente já sabe uma primitiva, não já? A primitiva é essa. Eu vou ter que fazer isso entre 0 e E. Vamos avaliar no E aqui. O x vai virar E. ln de E, menos 1, mais C, menos o quê? 0, vezes ln de 0, menos 1, mais C. Olha, o C a gente sabe que morre, né? Isso aqui dá quanto? ln de E é 1. Então esse termo aqui dá 0. Concordam? Esse 0 ln de 0, eu vou ter um menos 0 ln de 0, mais um 0 vezes 1, que é 0. Esse limite aqui deu 0 ln de 0, né? O ln de 0 é quanto? Ln é uma função que é assim, né? Quando eu vou para 0, ela vai para menos infinito. Então eu tenho um 0 vezes menos infinito aqui, não é? Isso é o quê? 0 vezes infinito é uma indeterminação, não é?
Concordam? Esse zero... Sim. Vezes ln de zero aqui é indeterminado. Esse zero ln de zero advém do quê? Do limite, quando x tende a zero, de quem? X ln de x, né? Mas isso aqui, no fundo, é o quê? É um ln de x sobre 1 sobre x. ln de x vai a zero, vai para menos infinito. 1 sobre x, quando x vai para zero, vai para infinito. Isso aqui, no fundo, é o menos infinito sobre um mais infinito, não é? Como é que eu posso calcular esse limite singular aqui? Esse limite indeterminado aqui? Regras de eu falei aqui, mas vocês aprenderam lá no cálculo 1, né? Eu tenho um limite de ln de x sobre 1 sobre x, quando x vai a zero. Isso é igual ao limite do quê? Da derivada, né? Derivada de ln é 1 sobre x. E aqui é o quê? Menos 1 sobre x ao quadrado, né? Esse 1 sobre x aqui, isso aqui dá um menos o quê? 1 sobre x vezes x ao quadrado. Dá quanto isso aqui? Menos x, né? Concordam? Quanto que é esse limite aqui quando x vai a zero? Zero. Então isso aqui vai a zero. Tá? Tá claro? Pessoal, para fechar essa parte de integração, a gente já recordou a definição de integral definida, a definição de integral indefinida como uma antiderivada, uma função que, quando derivada, dá um integrando, né? A gente viu o teorema fundamental do cálculo, que conecta as noções de derivada e integral, e a gente viu como derivar algumas funções cotidianas e algumas técnicas de integração. O que eu queria apresentar agora é uma aplicação. Integral pode ser uma ferramenta para calcular volume. Por exemplo, eu vou usar a integral aqui para calcular o volume de uma esfera de raio R. Quanto que é esse volume? A gente sabe desde a escola que é 4/3 πr3, né? A primeira coisa que eu vou ter que pensar aqui é o seguinte. A esfera é uma superfície de revolução. O que eu quero dizer com isso? Que uma esfera pode ser construída assim, ó, a partir da revolução de um círculo. Se eu pegar esse círculo aqui, que está centrado, ele tem raio R e está centrado no ponto R, tá? Esse círculo aqui, ó,
Essa altura aqui é R. E ele está centrado no ponto R0. Qual é a equação desse círculo? Essa, né? Se eu pegar esse círculo aqui, girar ele aqui em torno do eixo X, fazer ele revolucionar assim, essa revolução da origem aqui, superfície aqui, se ele revolucionar assim, né? Se eu fizer ele girar, você tem uma esfera, não tem? Vocês conseguem ver? Girando assim, ó, você vai gerar uma esfera, concordam? Sim. Eu vou botar a esfera aqui assim. Uma revolução aqui gera uma esfera. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu quero calcular essa superfície, o volume desse sólido aqui, né? O volume encampado por essa superfície. Eu vou cortar ela por um plano para ficar aqui assim. Com esse corte vermelho aqui, me produz isso aqui, né? Esse corte, ele passa pelo centro da esfera, tá? Eu vou olhar o seguinte. Vamos olhar uma certa faixazinha pequena aqui. Que tem um comprimento ΔX, tá bom? Essa revolução aqui, esse ΔX aqui, quando for revolucionado, ele vai dar origem ao quê? Essa faixinha aqui, quando for revolucionada, você vai ter uma espécie de disco aqui, não é? Na verdade, um pouco mais. Você vai ter essa espessura aqui ΔX, você vai ter uma espécie de cilindro aqui, né? Concordam? Certo? Sim, professor. Se eu fizer esse ΔX aqui, pessoal, ir para zero, essa faixinha vai ficar cada vez mais estreita, não é? No limite, num limite infinitesimal, e aqui eu não vou ser muito rigoroso com a matemática, não, vou fazer um raciocínio mais orientado à física, é o seguinte. No limite, essa faixinha aqui, ela vai tender a um segmento infinitesimal que eu vou chamar de dx, tá bom? Então, esse cilindro aqui, no limite, ele vai virar o quê? Isso aqui é uma linha agora, né? Se eu revolucionar essa linha aqui, ela vai dar origem aquele cilindro no limite virou um disco, não é? Concordam comigo? Eu queria que vocês pensassem o seguinte, eu coloquei essa linha aqui, mas eu podia colocar ela em qualquer lugar. Se eu colocasse ela aqui, por exemplo, esse disco aqui estaria onde? Estaria aqui, não é? Certo?
Essa esfera aqui ela pode ser pensada, então, como um empilhamento de vários discos desse de largura, de altura infinitesimal. Concordam comigo ou não? Sim. 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 Então, vem cá. Quem é o volume infinitesimal? Qual é o volume de um disco desse? Esse disco aqui, você pode pensar ele como um cilindro muito fininho, né? É a área da base vezes a altura. Qual é a área de um disco? Pi E é ao quadrado. R ao quadrado. E qual é a altura aqui? É dx, não é? Na verdade, cuidado para não confundir com esse R aqui. Na verdade, é esse raio aqui. Vamos pensar quem é esse raio aqui. Quem é essa altura aqui? Não é R. R é essa daqui. Quem é essa altura vermelha aqui? Essa curva aqui de cima, a equação dela, essa curva aqui, essa circunferência, tem essa equação aqui. Vê se vocês concordam que isso aqui é y para um certo x. E esse amarelo aqui é um y para um outro valor de x. Concordam comigo ou não? Sim. Sim. Quem é y aqui? Então, esse raio aqui, o raio desse disco aqui, ele não é o mesmo raio da esfera. Ele é quem? Ele é y, não é? Então, o π vezes raio ao quadrado aqui é π vezes y ao quadrado e eu tenho um dx aqui. Vocês concordam? Uhum. Então, esse aqui é π. Quem é y ao quadrado? A gente tem ali. Quem é? É r ao quadrado menos... x menos r quadrado dx. Essa aqui é a expressão infinitesimal do volume. Como é que eu posso obter o volume final? A integral do infinitesimal do volume entre Zero a 2R, né? Se usar essa função. eu vou abusar aqui de zero, do volume 0 até V, né? E isso aqui do lado direito é quem? Agora eu estou integrando em x aqui. X varia de quanto a quanto aqui? Eu estou integrando, no fundo, eu estou fazendo essa integral aqui, eu estou somando o volume infinitesimal de vários desses discos aqui, não é? E nessa direção aqui, essa é a direção x, não é? Então eu estou somando ao longo da direção x. Eu estou fazendo x ir de quanto a quanto aqui? 0 a 2R. Aqui o x vale quanto? 0. E aqui em cima ele vale 2R. Então eu vi lá que o meu volume é quem? É integral. Indo de 0 a 2R de quem? É isso aqui, né? Pessoal, quem é esse integrando aqui? Vamos desenvolver isso aqui. R ao quadrado menos x ao quadrado. Aí aqui é menos 2xr, com menos aqui vai dar mais 2xr. Aí aqui fica um r ao quadrado menos r ao quadrado, né? Esse cancela com esse. Isso aqui fica uma integral de em x indo de 0 a 2r. E π 2xr
menos x ao quadrado dx. Concordam comigo? Vamos seguir aqui? Quanto dá essa primeira integral aqui? X ao quadrado sobre 2 entre 0 e 2r. Esse 2 aqui vai morrer com esse aqui, né? E aqui tem um menos o quê? Pi x ao cubo sobre 3 de 0 a 2r. Como fica isso aqui? Pi r x ao quadrado de 0 a 2r. Esse menos aqui, eu posso colocar ele como um mais. Ver se vocês concordam. Se eu inverter o limite de integração, né? Se eu inverter o limite de integração, muda o sinal da integral, né? Eu não lembrei essa propriedade aqui, mas vocês já devem ter visto alguma vez na vida. Esse primeiro termo aqui, quando eu avaliar nos limites, vai dar o quê? Pi r ao cubo. Concordam? 4π r ao cubo, né? Mais, aí esse primeiro termo dá 0, menos o quê? 2 ao cubo vai dar 8. Então isso aqui vai ter um 8 terços do quê? Pi r ao cubo. O pi r ao cubo dá para botar em evidência aqui. 4 menos 8 terços. 3 vezes 4, 12. Menos 8, 4. 4 terços pi r ao cubo. Foi? Como é que a integral se torna uma ferramenta para calcular volume? Eu tenho que pegar a superfície, o sólido, que eu quero calcular o volume, fatiar ele, né? Eu pego a seção transversal dele, eu tenho que saber caracterizar a área da seção transversal em termos da altura, né? E aí eu faço isso, essa área da seção transversal vezes um dx, uma altura infinitesimal, e integro, tá? Eu convido vocês a fazerem isso em casa sozinhos, para outros sólidos que vocês conhecem o volume, por exemplo, cone, um cilindro assim, um cilindro circular. Qual é o volume aqui? Imagina aqui tem raio R e aqui tem altura H. É um terço da área da base, que é π R2 vezes H, né? Imagina que aqui tem raio R e altura H. Como é que é desse daqui? E eu convido vocês a fazerem também se a base for elíptica. Esse aqui é circular, né? Se você tiver um cilindro com base elíptica, por exemplo, aqui é A, aqui é B e aqui é H, quanto que dá essa altura aqui? Tentem fazer isso. Bem, pessoal, com isso a gente termina o que eu queria falar de integração. Perguntas? Não. Professor,